Meus irmãos, a graça e a paz de Jesus para todos. Eu conversei aqui com o pastor Walter, porque faltava apenas 20 para as 9, faltam 20 para as 9, né? E a informação aqui terminaria de 9 horas, mas ele disse que eu posso passar uns minutinhos, então, como diz a palavra do Senhor, me suportem um pouquinho mais, não vou passar muito não, a partir das 9 horas. Como aqui me foi apresentado, quando me foi apresentado, eu, para quem não me conhece, sou um dos pastores ali na primeira igreja congregacional de João Pessoa, que estive lendo no histórico aqui da igreja. Esta igreja é uma das filhas, né, da nossa primeira igreja congregacional de João Pessoa. Foi organizada ainda na época do ministério ativo do pastor Jonatas Ferreira Catão. 22 anos, né, de vida aqui nesse lugar, proclamando a palavra do Senhor. Eu quero, antes de qualquer coisa, parabenizar aos irmãos, às irmãs que fazem parte desta casa, parabenizar aos oficiais, pastores, ao pastor Eudes, como o pastor titular desta igreja, e desejar os mais sinceros votos de bênçãos do Senhor para todos os senhores e as senhoras, que continuem proclamando a palavra de Deus aqui neste lugar, com a igreja forte e vibrante, mostrando aqui este bairro, esta comunidade, o nome e a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, que Deus vos abençoe e os meus sinceros parabéns por mais um ano de vida desta igreja. Eu agradeço o convite que me foi feito para estar aqui mais uma vez. Eu agradeço ao pastor Eudes pela forma carinhosa como ele me trata como se fosse um filho, e eu agradeço. E o Senhor, eu não tenho pai vivo, também eu posso reconhecê-lo como um pai pela experiência que tem. Então, muito obrigado pelo tratamento que me faz. Agora sim, abramos a palavra do Senhor. O tema que me foi proposto nessa noite está em Colossenses capítulo 3, verso 12 e verso 13. Colossenses capítulo 3, verso 12 e verso 13. Eu vou ler até o versículo 14 com os irmãos, porque fecha justamente este bloco de assunto do apóstolo Paulo. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. E você, ao ler esta passagem, deixe a Bíblia aberta nessa passagem, para a gente olhá-la com mais calma. Então, diz assim as Sagradas Escrituras: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta noite. Nós te agradecemos, meu Pai, por mais um ano de vida desta comunidade. Nós te agradecemos a oportunidade de abrir e ler a tua palavra. Nós te agradecemos, meu Deus, porque ouvimos, enxergamos e falamos. Nós te agradecemos porque estamos aqui, Senhor, e nós te pedimos, porque carentes somos de tudo do Senhor, que o Senhor mais uma vez nesta noite nos abençoe com a tua santa e poderosa palavra. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Colossenses capítulo 3, versos 12, 13 e 14, é uma passagem que está em continuação. Por isso que eu disse, deixa a Bíblia aberta aí, nessa passagem, não feche não, porque esta passagem está em continuação do que Paulo começou dizendo a partir do versículo 1. Então, o que ele vai desenvolver aqui durante todo este capítulo e em alguns versículos subsequentes, ele está continuando tudo que ele começou no versículo 1 ao versículo 4 deste capítulo. E eu vou ler com você. Diz assim o versículo 1 ao versículo 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus.
pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A partir daqui, o apóstolo Paulo vai dizer para aqueles irmãos que estavam lendo a sua carta, ou ouvindo alguém ler esta carta, como é que esses irmãos deveriam viver como pessoas ressuscitadas com Cristo, como pessoas que já tinham passado pela morte simbólica com Cristo na cruz, pagando os seus pecados, e tinham ressuscitado também simbolicamente a partir da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, esses irmãos, estas pessoas, esses cristãos verdadeiros, que passaram pela verdadeira transformação que o Evangelho, que o novo nascimento faz numa pessoa, agora tinham vida eterna. E então, quando o apóstolo diz isso, ele quer dizer que essas pessoas que agora tinham vida eterna, era para manifestar esta nova vida que eles tinham no jeito de proceder desses irmãos. Se você já leu este capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 11, ele vai falando das pessoas em particular. Como é que você deve matar a sua natureza carnal? Como é que você deve fazer morrer a sua natureza pecaminosa? Depois, do versículo 12 em diante, ele vai começar a falar do irmão com outros irmãos. Como é que você agora deve se relacionar com os outros irmãos? Então, a partir do versículo 12, ele vai dizendo atitudes que a pessoa deve ter como cristão verdadeiro, em comunhão com os outros irmãos que fazem parte da comunidade, da qual também, na cabeça de Paulo, todo cristão faria parte de uma comunidade. Então, eu queria ler com você essa passagem, olhar esta passagem com calma com você, prestando atenção aqui com o seguinte título: o caráter de Cristo e as relações humanas. O caráter de Cristo e as relações humanas. Paulo diz que agora, o cristão tendo vida espiritual, era como se essa nova vida que ele tinha, automaticamente, obrigatoriamente, devesse se manifestar no seu dia a dia e nos seus atos, aonde ele estivesse e com quem ele se relacionasse. Paulo está dizendo que agora, essas pessoas que são cristãs verdadeiras, era como se elas tirassem uma roupa velha e vestissem uma roupa nova. Porque se você prestou atenção, no versículo 12, ele começa justamente com uma imagem de vestimenta, de roupa. Então, durante todos esses versículos, ele vai falar do novo look que o cristão deve botar. Veja, a primeira palavra do versículo 12, revestivos. Ou seja, revestir é botar uma sobre-roupa, é você vestir uma roupa por cima da que você já tinha ou tem, ou tirar uma roupa velha que você tem e vestir-se de novo. No caso aqui, parece que realmente o que o apóstolo está querendo dizer é que as pessoas que se converteram a Jesus Cristo de verdade têm que tirar a roupa velha, porque no versículo 10 ele diz assim: e vocês se revestiram do novo homem, porque, versículo 8, vocês se despojaram de tudo isso que não presta e que é mal. Então, como se despojar-se, tirasse uma roupa velha e botasse uma roupa nova, agora, essa roupa nova era aquilo que as pessoas que se relacionavam com o cristão deveriam notar na sua vida. O seu jeito, os seus modos, os seus gestos deveriam refletir essa roupa nova que essa pessoa agora tem a partir desse contato com Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é mais ou menos o que aconteceu lá no livro de Atos, no capítulo 11, versículo 26. Não abra não, é só para citar, você marca aí, quem sabe vai aparecer no telão, eu não sei. No livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, os cristãos estavam pregando numa cidade chamada Antioquia. E aqueles irmãos que estavam pregando lá, pareciam-se tanto com Jesus Cristo, que a Bíblia diz assim: naquela cidade, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de
cristãos. Ou seja, quem estava vendo aquele pessoal pregar e observando a vida daqueles seguidores de Cristo, disseram: essas pessoas são muito parecidas com o mestre que eles anunciam. Então vamos chamá-los de outro nome. Vamos chamá-los de cristãos, que seriam seguidores de Jesus Cristo. Ou seja, o nome de Cristo estava carimbado nas vidas daquelas pessoas que anunciavam o evangelho ali em Antioquia. É isso que Paulo quer dizer aqui. Ele quer dizer que o caráter de Cristo é essa nova roupa que precisa ser vista nas pessoas que seguem a Ele. Veja só, qual é a primeira coisa que alguém vê em você quando lhe encontra? É a sua roupa. O que está por fora de mim é a minha roupa, é a minha primeira pele. Então, todas as pessoas que colocam os olhos em mim, todos os dias, a primeira coisa que está entre eu e ele é a minha roupa e a roupa dele. Então, o apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte, que a nossa sobre-roupa, a nossa roupa verdadeira, que deve aparecer para as pessoas que me veem no dia a dia, deve ser o caráter de Cristo refletido em minha vida. Ou seja, na nossa vida. A nossa vida, onde nós estivermos, se você e eu nos dizemos pessoas cristãs, é isso que deve aparecer e é esse nome que a minha vida e a sua vida deve refletir. Bem, se é assim que o apóstolo está querendo dizer, e se é isso que ele está querendo ensinar para nós nessa noite, entremos no texto para olhá-lo agora com mais calma, dividindo rapidamente aqui com algumas divisões, e a primeira eu dou o seguinte título: se você morreu com Cristo e ressuscitou, a sua roupa é nova. Se você morreu com Cristo e ressuscitou, a sua roupa é nova. E por que eu estou dizendo isso? Não é porque eu estou inventando moda, é que está aqui no versículo 12. A primeira palavra que o apóstolo Paulo usa é revestivos. Ou seja, esse prefixo aí, ré, é um prefixo que diz para nós que a coisa está sendo feita de novo. Por exemplo, eu entro e reentro. Eu entrei uma vez e entrei uma segunda vez. Esse prefixo ré sempre tem uma conotação de fazer a coisa novamente. Então, quando ele diz assim para as pessoas: irmãos, cristãos verdadeiros, revestivos, ele está dizendo: vistam-se de novo. Vocês precisam ter uma roupa nova agora. Vocês precisam observar que a roupa que vocês tinham não servia. Então vocês precisam colocar esta nova roupa, essa segunda roupa por cima de vocês. E como é que se faz isso? Se eu sei que eu devo me vestir de novo, como é que eu faço isso? Que atitudes eu devo ter para botar essa nova roupa sobre mim? Ora, você sabe, quem vai botar uma roupa, principalmente as mulheres, nunca bota a primeira que pega. Não é verdade? Sempre tem uma escolha. Homem é mais despojado. Homem bota o que tiver. Não está muito preocupado com a combinação, alguns sim, mas a maioria não. Está preocupado, está se sentindo bem. A mulher não, porque a mulher nunca veste roupa, eu sempre digo. A mulher veste o kit. Porque tem que combinar o sapato com o cinto com a bolsa, o brinco com o sapato, o cinto e a bolsa. Eu tenho mulher, eu sei disso. Não é verdade? Chega no quarto, qual é o marido que nunca teve a experiência da mulher botar a roupa e perguntar? Ela bota 2 brincos. Um nessa orelha de um jeito e o outro de outro jeito. Ela fala assim: eu uso qual? Não é? Ou seja, qual que está mais combinando? Então, quem vai comprar uma roupa, quem vai botar uma roupa, tirando do seu guarda-roupa, sempre tem uma escolha, principalmente as mulheres. Aqui, Paulo está dizendo, você precisa botar uma nova roupa. Agora, por que eu tenho que botar essa nova roupa? E como é que eu faço isso? Porque eu sei que eu tenho, mas como eu faço isso? Versículo 12, ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados,
de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Primeiro, Paulo diz, saiba duas coisas. Para você entender que você precisa botar esta nova roupa, você precisa saber de duas coisas. A primeira, saiba que você é eleito. É a primeira linha do versículo 12. Revesti-vos como eleitos de Deus. Primeiro, saiba que você é um eleito. E o que isso diz para mim e para você? Número 1. Diz que eu e você não fazemos, nem faremos nunca nada pela nossa salvação. A palavra eleito aqui está dizendo que todo salvo por Deus foi escolhido por Ele. Ou seja, todo o processo, o princípio, aonde começou a salvação, não foi na pessoa que foi salva. Onde começou a salvação, a origem da salvação, é como está em Jonas 2,9. Jonas diz assim, Senhor, a ti pertence a salvação. Então, eu fui salvo não porque eu fiz nada ou porque ainda farei alguma coisa para me salvar, nem você, se você é cristão verdadeiro. Paulo diz, saiba, você foi um escolhido, logo, você é um instrumento passivo, você não é ativo nesse negócio. E para entender mais ou menos o que Paulo quer dizer aqui com eleitos de Deus e com essa escolha da salvação feita por Deus, Deuteronômio capítulo 7, verso 7 e verso 8, Deuteronômio capítulo 7, verso 7 e verso 8, o autor bíblico descreve qual era a mente de Deus quando escolheu Israel para ser seu povo. Veja o que diz verso 7 e verso 8 de Deuteronômio capítulo 7, está escrito assim, não vos teve o Senhor afeição, nem Deus escolheu vocês, porque vocês eram a mais numerosa nação do que todas as outras nações, porque vocês eram o menor de todos os povos. Mas sabe por que Deus escolheu? Versículo 8. Não porque vocês fossem nada ou tivessem nada. Deus os escolheu porque o Senhor vos amava. E para que vocês pudessem guardar a sua palavra e para que Ele mesmo pudesse manter a aliança, o pacto, o juramento que Ele fez, do qual não pode se arrepender. Então Ele vos resgatou da casa da servidão, do poder do faraó, que era o rei do Egito. O que é que o autor bíblico está dizendo? Simples. Israel, vocês não são nada, vocês não têm nada, vocês são apenas uma coisa, vocês são objeto do amor e da graça imerecida de Deus. Paulo, quando diz assim, crentes, vocês têm que entender que vocês são eleitos, está dizendo, vocês não são nada, vocês não têm nada, vocês são apenas objeto da graça imerecida do Senhor Deus. Então logo, coloque-se no seu lugar. Número 1, vocês são eleitos. Número 2, eleitos, santos e amados. Segunda coisa, vocês devem ser santos e devem ser separados. Sabe por quê? Porque a palavra santo na Escritura significa separação. Então, quando Paulo diz isso aqui, ele diz assim, além de compreender que vocês são escolhidos por Deus, logo, vocês não fizeram nada para salvarem-se, você tem que ter a segunda coisa, vocês são escolhidos e são separados. E esse separado implica em duas coisas. Primeiro, separado do mal para o bem. Então você não pode estar no grupo dos separados e continuar fazendo o mal ou vivendo mal. E a segunda coisa, separado para uma conduta diferenciada. Conduta é modo de vida, é jeito de viver. Então, quando você entende que você não fez nada e nem faz para salvar-se, e que você é um eleito, é um escolhido, separado de Deus, não para o mal, mas para o bem, e para uma conduta diferenciada, você entende que aqui Paulo está preparando o ambiente para o que ele vai dizer nos 2 versículos seguintes. Ele está preparando o terreno para dizer o que vem a seguir. Ele está colocando cada pessoa que estava lendo ali as suas palavras no seu devido lugar. Ou seja,
Quebre o seu egoísmo. Não ache que você manda e desmanda. Não ache que você pode ou não pode. Por quê? Porque você foi apenas escolhido, você não fez nem nada. E 2, você não ache que pode viver como quer ou fazer o que quer. Por quê? Você foi separado do mal para o bem e de uma conduta errada para uma conduta correta. Então veja, ele está preparando o terreno. Essa é a primeira peça de roupa, ou se eu fosse dizer melhor, essas são as razões pelas quais eu e você devemos colocar as peças de roupa que ele vai colocar para nós daqui para frente e vai dizer peça por peça que deve estar em cada cristão. Ou seja, sem esses dois princípios, esses dois aspectos principais, eu entender que sou escolhido de Deus e não faço nada, e que eu tenho que viver uma conduta nova e diferente, sem essas duas coisas bem gravadas na minha cabeça, eu não vou saber que roupa usar. Eu só vou saber que a roupa que ele vai colocar agora daqui para frente tem que estar em mim e em você, obrigatoriamente, porque na minha cabeça tem que estar gravado: eu sou apenas um escolhido de Deus, não sou ninguém, me rebaixo. E essa escolha do Senhor foi para que eu fosse separado, santo para Ele, tirado do mal para o bem e de uma conduta errada para uma conduta correta. Sabendo disso, agora sim, eu posso abrir o guarda-roupa e saber que peça de roupa fica legal em mim. Sem saber disso, eu posso entrar no guarda-roupa e botar uma peça errada. Exemplo, eu não sei que sou eleito de Deus, eu acho que me salvei, e para mim também viver a vida, eu posso viver do jeito que eu quiser, porque quem manda na minha vida sou eu. Número 1. Aí então, essa pessoa aqui faz uma coisa que é ruim comigo. Aí eu tenho no guarda-roupa 2 peças. Perdoo ele ou dou uma tapa nele. Se eu achar que eu é quem me salvo, eu estou por cima da carne seca, e eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser, que roupa eu vou botar em mim e vou vestir? A segunda, eu vou dar uma tapa nele porque ele fez mal a mim. Mas se eu entendo que nada sou, e que sou separado por Deus para o bem, e para uma conduta diferente, que peça de roupa eu boto em mim? Eu devo perdoá-lo. Então, só sabendo essas 2 coisas principais, é que eu vou poder abrir o guarda-roupa que está cheio de peças, e vou saber que peça cabe exatamente em mim. Por isso, a segunda divisão dessa passagem, as peças da roupa nova. A primeira, se você morreu com Cristo, sua roupa é nova. Agora, a segunda, as peças da roupa nova. A partir daqui, o apóstolo Paulo vai mostrar quais são as peças que cabem direitinho num cristão. Primeira, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, começa, de ternos afetos. Não é se vestir de terno, como alguém pode achar. Revesti-vos de ternos afetos. O que significa essa expressão? Que eu sei que em muitas Bíblias está escrito assim, em minha também, tá? E a pessoa lê e diz, rapaz, como é que eu posso entender isso aqui? Vou mudar para uma tradução melhor em português. Ele diz assim: crente, revista-se de uma entranhável compaixão. É isso que a expressão significa. Entranhável compaixão. Vou dizer, ainda não ajudou. Eu melhoro. A compaixão na minha vida tem que estar em mim de forma entranhada. Alguém sabe o que é uma coisa entranhada? Quem sabe uma dona de casa que tem aí mais de 40 anos, saiba. Ela vai cortar a carne, aí essa carne é muito entranhada. Por quê? Porque a gordura, o nervo, é difícil de separar a peça boa da peça ruim. Carne entranhada não presta.
A dona de casa que sabe comprar, não compra. Porque ela sabe que quando for chegar em casa para cortar, tem nervo e gordura e carne tão entranhado, mas tão amarrado, tão entrelaçado, que ela vai sofrer para separar a peça boa para assar e jogar o que não presta fora. Ou seja, uma coisa entranhada é uma coisa que é extremamente difícil de sair, difícil de descolar. E tem a carne, tem umas pelanquinhas que você puxa e se parte. Pronto, é aquilo ali, para você entender. Aí Paulo está dizendo, primeira peça de roupa na vida do cristão, ele deve se vestir de uma compaixão entranhada. A compaixão deve estar de uma forma tão entranhada na sua vida, na sua roupa, que ele nunca pode arrancá-la dele. E o que significa compaixão? Eu ajudo. Compaixão, a própria palavra já explica. É paixão com. Agora, não é paixão de apaixonado. É paixão de Cristo. Quando você diz assim, paixão de Cristo, não está dizendo que Cristo estava apaixonado, não. Está dizendo assim, o sofrimento de Cristo, não é verdade? Pronto. Paixão aqui, na compaixão, tem esse significado, sofrimento. Eu tenho compaixão de alguém que sofre, de forma tal que eu sofro junto com ele. Diferente daquele que o apóstolo João condena. Se você vê alguém precisando de alguma coisa e disser assim, vai em paz, Deus te abençoe, João diz, você não fez nada. Então a primeira coisa, o cristão deve vestir a primeira peça, uma compaixão que não se arranca dele. Segunda peça, bondade. Revista-se, versículo 12, revista-se de bondade. Meus irmãos, nós fomos salvos, por quê? Ele já disse no versículo 12, no comecinho, eleição. Nós somos salvos pela bondade de Deus apenas. Eu não sou salvo pela minha bondade. Aliás, quando Deus escolheu a sua igreja, eu nem nascido era, você também não. Então, a nossa salvação descansa apenas na graça, que é um produto da eterna bondade de Deus. Então, você só está aqui, eu só estou aqui, porque Deus foi bom para comigo. E logo, se Deus foi bom para comigo, eu devo assumir uma atitude tal que afaste de mim tudo que se relacione com malícia e perversidade. Malícia e perversidade é o contrário de bondade. Quem é bom não tem malícia, ou seja, não joga verde para colher madura. Quem é bom não é perverso, ou seja, não arma cilada para pegar quem está perto. Você deve prestar atenção nessas coisas, porque o apóstolo Paulo está usando palavras práticas da nossa relação com o nosso irmão. E eu sei que tem muita gente crente que tem mente maliciosa. E eu também sei que tem muita gente crente que além de ter mente maliciosa, tem mente perversa. Essa roupa não pode estar no cristão. Essa roupa tem que ser arrancada e jogada fora. Ou seja, afaste de você toda malícia e toda perversidade e revista-se de bondade. Ou seja, a minha bondade tem que imitar a bondade de Jesus Cristo, tem que imitar a bondade de Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, está escrito assim: antes sejam uns para com os outros bons, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É assim que eu e você devemos viver, bondade uns para com os outros. A terceira peça de roupa, está aqui, versículo 12. Depois da palavra bondade, revista-se de humildade. A terceira peça de roupa diz para mim e para você, não que eu devo ser fraco, porque as pessoas confundem humildade com fraqueza. Humildade não é fraqueza. Humildade é uma virtude cristã. Humilde é aquela pessoa que sabe o seu lugar em obediência a Deus e coloca o próximo acima de si. Tem isso na Bíblia? Tem. Filipenses capítulo 2,
verso número 3, Filipenses capítulo 2, verso 3, diz assim: não faça nada, crente. O crente é meu, tá? Tem aqui não. Não faça nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ou seja, humilde é aquela pessoa que entende que diante do outro, o outro tem preferência. Ele não fura fila. Ele não procura a parte maior e melhor para ele. Ele não procura levar vantagem com ninguém. Ao contrário, se preciso for, ele sofre o dano. Porque mais importante para o humilde não é a sua vida, é o seu próximo. Lembra porque eu disse lá no comecinho que se eu não entender aquelas duas coisas iniciais, eu fui eleito por Deus e nada fiz e nada faço para me salvar, quebra meu ego. E eu fui separado para uma nova conduta de vida, e do mal, e do bem, e do mal para o bem. Lembra que eu disse que se eu não entender isso, eu não vou entender o resto nem fazer o resto? Pois é. Quem não entende que não é nada, nunca será humilde. Qualquer pessoa que se achar alguma coisa, nunca será humilde. Humilde é uma virtude daquele que sabe o seu lugar diante de Deus. E o lugar do cristão diante de Deus está em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada faça por partidarismo, querendo levar vantagem, mas faça tudo considerando o seu próximo superior a você. É isso que está aqui. Revista-se de humildade. Quarta peça de roupa. Além de humildade, mansidão. Humildade e mansidão. Manso também não é uma pessoa fraca. Estou dizendo isso porque em nosso tempo essas palavras não soam muito bem aos ouvidos modernos. De conquistar, vencer, guerrear e etc. Uma pessoa humilde, uma pessoa mansa, não pode. Tem que ser cabeça erguida, vamos conquistar. Humilde e manso não são virtudes de fraqueza. Manso é aquela pessoa, aquele cristão, que tem o seu poder, ele sabe que tem poder, mas tem o seu poder controlado. E controlar o poder que tem é virtude maior do que aquele que sabe que tem poder e usa. É mais difícil controlar o poder que tem do que ter poder e usá-lo. Por isso que mansidão é virtude. Eu sei que posso vencer. Eu sei que se eu quiser eu arrebento quem estiver na minha frente. Mas porque eu sou manso, eu controlo toda essa minha gana de vencer e me coloco, quem sabe, ou igual ou abaixo da pessoa que por acaso esteja me fazendo mal e não revido. Isso é uma virtude espetacular, e por isso que Paulo está usando esta virtude aqui, colocando no meio da convivência dos irmãos na igreja, ou para a igreja para a qual ele estava escrevendo esta carta. Ou seja, o cristão manso pode até sofrer o dano, sem praticar. Eu não pratiquei dano nenhum com alguém, e sofro o dano de alguém, e não revido, mesmo sabendo que se revidasse, eu venceria, porque eu sou uma pessoa mansa. Quinta peça da roupa, longanimidade. Longanimidade também é uma palavra que às vezes você lê e acha difícil, parece nome de remédio. 3 comprimidos de longanimidade aí, não é nome de remédio. Longanimidade também, a sua definição está na mesma palavra. Longanimidade significa uma pessoa que tem ânimo longo. E o que seria uma pessoa ter ânimo longo? É alguém que suporta uma conduta adversa por muito tempo e não revida. Esta pessoa tem me feito mal, faz 1 mês, faz 2 meses, faz 1 ano, fazem 10 anos, eu nunca revidei. Essa pessoa tem ânimo longo. Ela não é pavio curto. Ela entende que por ser cristão, quem deve dar o testemunho de cristão é ela. Sabe por quê? Porque Deus fez a mesma coisa com ela. Ela pecou muito.
Eu pequei muito e peco muito. Você peca muito. E Deus faz o quê? Paciência. Ânimo longo conosco. Deus nos trata com longanimidade. Logo, se eu sou servo dele, eu não posso ser alguém que por qualquer coisa eu sou tomado de ira e explodo. Algumas pessoas até colocam a culpa no meu perfil. Eu sou uma pessoa que tem esse perfil. Não. Lembre-se. 3:1. Eu fiz questão de ler aqui. Se você ressuscitou com Cristo, aquele perfil que se irava com facilidade, morreu. Agora ressuscitou uma nova pessoa. Então não bote a culpa no perfil, não bote a culpa que eu sempre fui assim. Sim, você sempre foi assim antes de conhecer o Evangelho. Quando conhece, troca. Se não trocou, não conheceu. Então, a culpa não pode ser colocada no perfil, a culpa não pode ser colocada na pessoa que me fere, a culpa de quem é pavio curto e explode rápido, pode ser colocada apenas num lugar, nela mesma. Ela não está vivendo e mostrando a nova roupa que um cristão deve mostrar. Então, você tem que ter, eu tenho que ter longanimidade. Sexta peça e caminho para a conclusão. Suportando uns aos outros. Suporte, meu irmão. A palavra usada por Paulo aqui significa escora. O que é um suporte? É uma escora. Coluna de casa é um suporte para que a construção não caia. Aguenta o peso. Pedestal de microfone é um suporte para que o microfone não caia. Aguenta o peso. Cadeira que você está sentando é um suporte que aguenta o seu peso. Este púlpito que sustenta a minha Bíblia, meu telefone e meu livro é um suporte para que meu material não caia. Suporte sempre está onde? Por baixo. Suporte sempre deve estar por baixo. Se vai em cima, não é suporte. Você gosta de estar por baixo, se rebaixando dentro dos outros? Ninguém gosta. Agora, tem que ser? Tem que ser. Diante de uma disputa que o cristão entra, a opção dele é ser suporte. Mas pastor, eu estava certo. Todo mundo estava errado. Eu estava certo. Como é que pode? Lembre-se de Romanos capítulo 14, verso 1 em diante. O apóstolo Paulo diz: vocês que dizem que são fortes cristãos, suportem os cristãos fracos. Os fracos estão dizendo que vocês estão errados. Os fracos estão dizendo que vocês comem o que não devem comer. Os fracos estão aperreando vocês todo dia. Mas quem deve aguentar a pancada? O lado mais forte. Você é forte, aguenta a pancada. Não é fácil. E quem foi que disse que ser cristão é fácil? Não é fácil. É mais fácil dar a pancada. É mais fácil inventar uma explicação bíblica para dizer que o outro está errado, eu estou certo e passo por cima. Isso é mais fácil. Só que não é bíblico. Só que não é bíblico. Suporte. Suporte. Vista-se ou revista-se do suporte. E Paulo não dá ponto sem nó. Paulo não está dizendo isso por acaso. Romanos capítulo 2, versículo 4, diz que Deus nos suporta. É o seu suporte, é a sua benignidade que nos leva ao arrependimento. Ele suporta o meu pecado e ainda assim faz com que eu me arrependa. Então, se quero imitar ao meu Deus, eu devo também ser um suporte. Penúltima peça da roupa, penúltima, perdão. Ele diz assim: suportai-vos uns aos outros, verso 13, e perdoai-vos mutuamente. Veja, Paulo sabia que tem crente que aperreia.
Claro que ele sabia. Por isso que ele diz, perdoe uns aos... Ora, ele não diz assim, crente forte, perdoe o teu irmão que foi contra você. Não, porque você também aperreia. Entendeu? Você também aperreia, eu aperreio. Então, eu devo perdoar quem me aperreia, e a pessoa a quem eu aperreio também deve me perdoar. Por isso que perdão na igreja é mútuo, nunca é uma via de mão única, é sempre via de mão dupla. Perdoai-vos uns aos outros. E, presta atenção, o perdão que aparece aqui não é por acaso. Por que é que o perdão só entra agora? Já botei o sapato, já botei a calça, já botei a camisa de dentro. Por que que o perdão só aparece agora? É o paletó. Sabe por quê? Porque Paulo sabia que se a pessoa não é longânima, se a pessoa não é humilde, se a pessoa não suporta, se a pessoa não é mansa, se a pessoa não é boa, se a pessoa não tem compaixão, a pessoa não perdoa. Então o perdão depende de todas essas outras peças de roupa para trás. Para ser perdoador, eu tenho que ser alguém que dê suporte, ser alguém que tem compaixão, ser alguém que é longânimo, paciente, ser alguém que é humilde, ser alguém que é manso, ser alguém que é bom. Por isso que a roupa é completa. Por isso que o perdão só entra agora, como última peça do negócio. Perdoem-se mutuamente. E note que ele não diz só perdoem-se mutuamente. Agora aperta mais ainda o parafuso, porque ele diz assim, versículo 12. Perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha queixa contra outra pessoa, assim como Jesus Cristo perdoou vocês, vocês também devem perdoar. Paulo já dizendo, o modelo do perdão do crente é o mesmo modelo do perdão de Jesus. Não é do perdão, eu perdoo somente porque esse eu acho que eu devo, mas aquele eu acho que eu não devo perdoar. Esse aqui porque eu vou com a cara dele ou dela, então esse eu perdoo. Aquela outra que eu não vou com a cara dela, meus inimigos até as virtudes viram defeitos. Meus amigos até os defeitos viram virtudes. A gente age assim. Aí Paulo, sabendo disso, diz, o seu perdão deve ser igual ao perdão de Jesus. E qual é o modelo do perdão de Jesus? A cruz, ele pregado nela, o sangue descendo, ele dizendo, Pai, perdoa todo mundo que me cuspiu, que me bateu, que me pregou nessa cruz, porque eles não sabem o que fazem. É difícil, né? Não é fácil, mas tem que ser assim. Se eu quiser realmente estar com a roupa nova, é assim que eu tenho que ser. E ele fecha, e eu fecho dizendo, o versículo 14. Acima de tudo, botei a calça, a camisa, o sapato, a meia, o cinto, e por último eu boto o quê? O paletó. Acima de tudo, a roupa, a peça de roupa, a túnica, que deve cobrir todas as outras, acima de tudo, esteja o amor, que é o elo da perfeição. Vínculo e elo aqui é a mesma coisa. Na realidade, o que Paulo está querendo usar aqui, a palavra que ele usa, funcionava como um cinto. Então, o que é que segura a sua roupa? É um cinto. Então, está dizendo assim, o que vai amarrar tudinho, o que vai amarrar a sua bondade, compaixão, longanimidade, suporte, humildade, mansidão e etc., é o amor. Só faz tudo isso, e a única peça que junta, que é o cinto, que segura tudo isso, é o amor. Sem amor, você não vai ter essas peças de roupa em sua vida. Eu fecho porque o tempo foi. Refletindo com os irmãos em 4 coisas rápidas. Primeiro, o cristão tem uma roupa, e essa roupa é nova. A roupa que o cristão tem nova é aquilo que aparece ou deve aparecer para as pessoas que o veem em primeiro lugar. Segundo, esta roupa, ela tem um modelo.
E o modelo dessa roupa é o caráter de Jesus Cristo no cristão. Terceiro, eu só saberei se estou realmente vestindo essa roupa com um teste. E o teste é os meus relacionamentos. Você lembra do tema da festividade desse ano aqui? Relacionamentos são os relacionamentos bíblicos vividos, de acordo com a Bíblia, que vai fazer um cristão sadio ou doente. Tudo isso que eu falei aqui, só um canto testa: a igreja. É só a igreja que vai testar se você é bom ou mal. É só a igreja que vai testar se você é longânimo ou não longânimo, paciente ou não paciente, humilde ou não humilde. Quando tem muita gente, é difícil viver. Então, a igreja que vai fazer você saber se você está realmente vivendo esta roupa, vestindo essa roupa, ou se você não está vestindo essa roupa. Esta roupa aqui é o que se mostra na pessoa que foi salva. Esta roupa aqui é o que se mostra na pessoa que nasceu de novo. Essa roupa aqui é o que se mostra na pessoa que ressuscitou com Cristo. Sem ela, a situação de qualquer cristão está complicada, seja ele quem for. A pergunta final é: que roupa você está vestindo? Que roupa você está vestindo? Se você puder orar por você, ore. Se você acha que falta peças dessa roupa, ou falta roupa toda em você, ore. Porque Paulo não deixa escapatória, não tem opção. Ou eu visto essa roupa, ou não sou um ressuscitado espiritual com Cristo Jesus. Fique de pé se você puder. Meu Pai, Pai justo e Pai santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sei que nada posso, que as minhas palavras nada podem, se ficarem apenas nestas minhas palavras. Mas sei também que o Senhor pode usar as palavras nessa noite para transformar vidas nesse lugar. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que Teu Espírito Santo use, meu Deus, estas palavras para transformar vidas, transformar condutas, orientar pensamentos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, mostra para nós como a relação com os meus irmãos, com a minha família, é o teste, é a pedra de toque, que vai dizer se eu sou realmente um ressuscitado contigo ou não. E, ó Pai, se eu estiver vendo que precisa em mim algum aspecto, Senhor, de todas essas coisas que o Teu servo apóstolo Paulo mostrou para nós nessa noite, me dá graça para buscar, me dá força para buscar, quebra o meu orgulho, Pai do céu, e me faz um servo do Senhor, que vive realmente esta vida nova, essa ressurreição espiritual contigo. Deus, em nome de Jesus, abençoa esta igreja, mostra que a vida do cristão, ela é manifestada de verdade nas relações que ele tem com as pessoas que lhe cercam. Então, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, usa esta palavra, hoje aqui nesse momento, em casa, aquele servo e aquela serva que vai reler este capítulo, usa esta palavra, Senhor, para que possa fazer o efeito desejado pelo Senhor, nas vidas dos Teus servos. Abençoa os Teus outros servos, que vão estar usando desta palavra amanhã pela manhã, amanhã à noite. Deus, em nome de Jesus, Pai, faz uma revolução a partir da Tua palavra, nas vidas do Teu povo. Nós pedimos assim, meu Pai do céu, e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, graças a Deus. Pode sentar, me desculpe o adiantado da hora. Deus abençoe você, parabéns, e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Deus vos abençoe. Pastor Eudes, muito obrigado mais uma vez.